A solução para quem é skinny fat ou chamado falso magro. Hoje trago-te 3 dicas com base na ciência que te vão ajudar a combater essa condição. Parece bastante simples. Se tens excesso de peso, foca-te em perder gordura. Se és magro e com pouco peso, foca-te em ganhar massa muscular. Mas e quando estás no meio de ambos? O termo usado para esta situação é o chamado skinny fat, ou o falso magro. E para arranjarmos uma solução para este problema, vamos perceber primeiro o que é este termo, o chamado skinny fat, e quais é que são as suas causas. Skinny fat pode ser retratado como um físico que não aparenta ter excesso de peso, mas não apresenta definição muscular. Apesar de ter um nível de gordura corporal relativamente baixo, aparenta um corpo fora de forma. Isto acontece tanto nos homens como nas senhoras. A jornada para um corpo skinny fat normalmente começa quando nos focamos demasiado na perda de peso, em vez de nos focarmos na recomposição corporal. O teu rácio entre a massa muscular e a massa gorda é muito mais importante do que o teu peso corporal apresentado na balança. Se tens menos massa muscular do que massa gorda, este poderá ser um sinal de um corpo considerado skinny fat. Isto quer dizer que 2 pessoas com a mesma quantidade de massa gorda podem ter uma diferente aparência corporal derivado do índice de massa muscular. E resumidamente, se tiveres mais massa muscular, terás sempre uma melhor aparência do que se tiveres menos massa muscular. Agora que sabemos o que caracteriza um corpo skinny fat, vamos então passar para os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem e que originam este problema e então depois o que podemos fazer para o resolver. Erro número 1. Não priorizar o treino com resistência. É claro pela definição de skinny fat que a falta de massa muscular é um dos fatores que contribuem para este tipo de corpo, portanto negligenciar o treino com resistência é o maior erro cometido e apesar de até incorporares algum peso nos teus treinos, podes estar a incorrer a algum destes erros. Não te focares em ficar mais forte, especialmente nos movimentos compostos principais, ou então focares-te maioritariamente num treino com pouco peso e muitas repetições. Estes 2 erros não te deixam evoluir para obter a quantidade de massa muscular necessária para deixares de ter a tal aparência skinny fat. Erro número 2. Restrição calórica severa. Já referi em vídeos anteriores que para perder gordura corporal é necessário fornecer ao nosso corpo menos energia do que aquela que ele gasta, ou seja, reduzir na quantidade de calorias ingeridas. No entanto, quando levas isto ao extremo, optando por dietas com uma restrição calórica excessiva, como por exemplo 1000 calorias abaixo daquelas que necessitas para manter o teu peso, estás a ingerir muito menos energia do que aquela que o teu corpo necessita. E como mostra este estudo, e passo a citar: uma vez que a ingestão de proteína está fortemente ligada ao balanço energético, muito provavelmente não vais ingerir uma quantidade adequada de proteína, uma vez que logo para começar não estás a ingerir uma quantidade devida de alimento. E isto conduz-nos a 2 problemas. O primeiro, como mostrado neste estudo, um déficit calórico severo aliado à ingestão inadequada de proteína promove grandes perdas de massa muscular, o que por sua vez nos leva ao segundo problema, como nos mostra este estudo, uma queda muito acentuada do nosso metabolismo, o que impede uma futura perda de gordura. Ou seja, acabamos com o tipo de corpo com o qual começámos, com menos massa muscular, o tal skinny fat. Erro número 3, cardio em excesso. Normalmente o que acompanha uma severa restrição calórica é o excesso de cardio, principalmente cardio de baixa intensidade. Infelizmente, estudos mostram que demasiado cardio de baixa intensidade interfere com o crescimento muscular e força. Isto não significa que deves deixar de fazer cardio, significa apenas que fazer em demasia pode levar a este tipo de corpo e este tipo de condição, o skinny fat. Agora que sabemos os 3 erros mais comuns e que nos levam a este tipo de condição, vamos então focar-nos na solução em 3 passos simples. Passo número 1. Treina com resistência pesada e foca-te em ficar cada vez mais forte nos movimentos compostos principais. Usa, por exemplo, um esquema de treino upper-lower e incorpora movimentos como supino, agachamento, peso morto, overhead press, pull-ups e remadas. Estes são movimentos que deves focar para desenvolver a tua força de semana para semana. Aconselho também a seguires o mesmo programa de treino durante alguns meses e a enfocar-te na sobrecarga progressiva em vez de mudares de programa de treino constantemente. Mas tens de garantir que trabalhas para aumentar a força e não vale a pena ir para o ginásio só para procurar o pump ou para sentir o músculo inchado. Passo número 2. Reduz na quantidade de cardio caso o faças em excesso. Não vos vou dizer a quantidade exata que devem fazer, uma vez que pode variar de pessoa para pessoa, mas deves priorizar o treino com resistência externa, ou seja, os pesos em vez do cardio. Passo número 3.
Ajusta as calorias consoante os teus objetivos. Este passo é o mais importante, mas também o mais complicado porque tem muitas variáveis. Se a tua ingestão calórica tem sido bastante restrita, ou seja, cerca de 1000 calorias abaixo das tuas calorias de manutenção, uma boa estratégia será reverter a tua dieta ao adicionar 150 calorias por semana até chegares às tuas calorias de manutenção. E foca-te assim em desenvolver a força e na tua recomposição corporal, que significa basicamente aumentar a massa muscular e reduzir gordura corporal ao mesmo tempo. Se a tua ingestão calórica não tem sido restrita e se tens uma percentagem de gordura corporal acima dos 15% para homens e 20% para senhoras, opta por fazer um déficit calórico de 20% até o teu percentual de gordura baixar e depois podes reverter a dieta tendo em conta o crescimento muscular o mais isento de gordura possível. Se por outro lado tens um percentual de gordura dentro dos parâmetros normais, ou seja, menos de 15% para o homem, menos de 20% para a senhora, e treinas há menos de 2 anos ou fizeste uma pausa no treino por mais de 2 meses, opta por manter as calorias de manutenção e foca-te em desenvolver a força no treino. Como já foi apresentado em vários estudos, indivíduos inexperientes ou destreinados têm mais facilidade em beneficiar da recomposição corporal. Se treinas há mais de 2 anos, poderás optar por um excedente calórico controlado, de modo a conseguir assim uma dieta estruturada para o crescimento muscular, o mais isento de gordura possível, ao mesmo tempo que trabalhas para desenvolver a força. Não te esqueças que, independentemente da quantidade de calorias que ingeres, assegura-te que a ingestão de proteína é adequada. Apesar da quantidade de proteína variar de pessoa para pessoa, este estudo demonstra que um mínimo de 1,3 a 1,8 por quilo de peso corporal por dia irá maximizar a síntese proteica muscular. Deves pelo menos chegar a estes valores e considerar até ultrapassá-los um pouco, uma vez que, segundo este estudo, dietas com uma maior ingestão de proteína tendem a promover a recomposição corporal e a preservar a massa muscular durante um período de déficit calórico. Resumindo e concluindo, deves seguir um plano de treino resistido e focar-te em ficar mais forte semana para semana, cortar no cardio, caso o estejas a fazer em excesso, e focar no treino com resistência externa, e ajustar o consumo calórico ao mesmo tempo que asseguras uma ingestão suficiente de proteína. Quero apenas ressalvar que se fores ainda adolescente, para eventualmente anular qualquer déficit calórico, visto que isso poderá interferir com o teu corpo enquanto ainda está sobre processos de maturação e desenvolvimento. Ter alguma gordura corporal nesta altura é natural e assim que atingires a puberdade e as tuas hormonas tais como a testosterona começarem a fazer o seu papel, irás notar melhorias significativas. A não ser que tenhas excesso de peso, basta focar-te em ter uma alimentação rica, variada e saudável e em treinar forte no ginásio com uma boa técnica de execução nos exercícios. Ao longo destes últimos anos, a nossa equipa ajudou dezenas de pessoas a combaterem esta condição chamada skinny fat, a conseguirem aumentar a sua densidade muscular, a reduzir gordura corporal e atingirem os seus objetivos. E se quiseres juntar-te à nossa equipa, já sabes, é só enviares um e-mail ou uma mensagem para nós, estaremos de braços abertos para te receber. Espero que este vídeo tenha sido útil, que tenha ajudado. Guarda para nunca te esqueceres da informação e envia para os teus amigos. E qualquer dúvida podes deixar nos comentários aqui em baixo. Até à próxima!